Meu caro Elias Cabrini Russo, Santos e Operário na Vila Belmiro, dá pra ter um pouquinho mais de confiança comparado ao último jogo, Elias? Operário é 10º colocado no campeonato, Russo. Os piores ataques da competição, em contrapartida, segunda melhor defesa do campeonato. Como você está enxergando esse jogo de amanhã, 18 horas na Vila Belmiro, infelizmente com público pequeno, Elias? Marcão, dá para ter esperança de um jogo melhor, né? Porque não é possível que o Santos vai conseguir repetir tantos jogos ruins assim, né? Foi um bom jogo contra o América, né? Que foi uma exceção do Santos nessa Série B. Mas a gente sempre fica, né? Cada jogo renova a esperança de que o Santos vai realmente fazer um bom jogo, ir para cima do adversário fraco, tanto que a tabela mostra isso, né, Marcão? O Operário não é um time que tem uma defesa com muitas fragilidades, muitos defeitos ali que o Santos pode se aproveitar, mas por outro lado o ataque do Santos também tem funcionado pouco, né? A gente vê uma movimentação boa do Guilherme, o Yusuf que não foi bem na última partida, mas é um cara que vem também fazendo um bom trabalho por ali, e é só, o Otero infelizmente nem na bola parada, que é o forte dele, não tem conseguido ir tão bem, e acho que quando a gente vê o Santos jogando na Vila Belmiro, você muitas vezes enche de esperança, né? Hoje vai ser um bom jogo, vai dar para ganhar com uma certa tranquilidade. A gente vê que não, né? Basta ver o jogo contra a Ponte Preta ganhando de 2-0 com um jogador a mais. Então a gente sempre fica com o pé atrás. Mas eu tô com expectativa boa para esse jogo amanhã, Marcão, porque o Santos precisa, né, desses 3 pontos, principalmente porque o campeonato está chegando na fase final, as últimas 10 rodadas, o Santos precisa pontuar para pelo menos se classificar. Depois que estiver lá em cima, aí sim, né, a gente vê o que faz. Mas acho que tem tudo para ser um bom jogo do Santos amanhã. Tá aí o Elias Cabrini Russo. Olha, o Santos amanhã precisa vencer, né? Dentro daquela projeção que fizemos, Elias, você colocou 15 pontos, eu também coloquei 15 pontos, Giovani 18, Alexandre Santástico 17. Dentro daquela projeção que fizemos dos próximos 10 jogos, estamos contabilizando o jogo de amanhã como vitória. Aliás, eu vou até adiantar meu palpite aqui. Eu tô muito otimista pro jogo de amanhã, coloquei 3-0, é difícil? É difícil. Mas meu palpite pro jogo de amanhã é 3-0 Santos. O Santos amanhã tem que vencer o jogo. É isso que a gente espera, né? Com o máximo respeito ao Operário, eu já vi vários jogos do Operário. É um time que realmente, defensivamente, é muito forte. Agora, Elias, muito forte considerando o nível da Série B, tá? Não me entendam mal, né? Eu tô olhando sempre a régua da Série B. Claro que o Operário é um time limitado, mas dentro da mediocridade da Série B, o Operário tem uma defesa forte e os números mostram isso. Agora, Elias, me diga uma coisa. O que me preocupa amanhã, Elias, é justamente a questão emocional dos jogadores. A gente sabe que o torcedor tá de saco cheio do treinador Fábio Carille. 99% do torcedor que vai à Vila Belmiro amanhã não aguenta mais o Carille. Já existe ali uma predisposição para crítica ao Carille. E merecidamente, né? Porque o maior culpado desse time estar jogando da forma como joga é o Carille, claro que é. Isso pode atrapalhar o Santos amanhã, Elias? Porque se não sai o gol ali com 15, 20, 25 do primeiro tempo, as críticas vão surgir. Isso pode atrapalhar o clima do jogo e a concentração dos jogadores que já não jogam bem, mesmo quando apoiados, Elias? Marcão, acho que não é nem tanto a pressão, né? O Santos hoje, o elenco tem jogadores bastante experientes, né? Como o Gil, por exemplo, o próprio Pituca, que já passou por ali, outros jogadores, né? Com uma bagagem já muito grande. Eu acho que não pesa tanto. Eu acredito que no ano passado, quando o Santos caiu, aí sim tinha um elenco um pouco mesclado com alguns jogadores jovens, eu acho que eles sentiram. Mas eu não vejo, não. É claro que a pressão da torcida, quando se volta contra, pode ser um complicador a mais. Você tem, por exemplo, um Jair na zaga ali que pode acabar falhando. Se bem que o torcedor não tem pego tanto no pé dos jogadores da base, né, Marcão? Como é o caso do Jair e o JP Sherman. Mas eu acho que o que pega mais mesmo é a falta de aplicação, de vontade do time em campo. Porque alguns jogos na Vila Belmiro, o Santos tem começado fazendo uma pressão muito alta, mas não passa de 10 minutos isso, né? Parece que o time já começa a se cansar, ou não tem... perde a confiança, né? Quando o gol não sai, começa a recuar um pouco, a bola vai voltando muito para o meio, daqui a pouco tá no Jair, o Jair dando aqueles chutões para frente. Então o que falta é isso, é a organização no time. Eu não creio que a pressão do torcedor, até porque a gente
que tem visto jogos na Vila Belmiro, tem visto que o torcedor apoia desde que o time entra em campo para fazer o aquecimento, né? No primeiro tempo, principalmente, a gente não vê vai. A não ser que o time está muito mal aí no intervalo, quando o juiz apita o final do primeiro tempo, tem algumas vaias, mas eu não acredito que essa pressão vá atrapalhar o clube, não, Marcão. Eu acredito mais que na fragilidade do time mesmo em campo. Tá aí o Elias Cabrini Russo. Tem muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate. Vamos aos relacionados para a partida de amanhã. Jogo 18 horas na Vila Belmiro. Vamos aos relacionados. Tem novidade na lista, tem Souza de volta e Pedrinho Blogueirada também entre os relacionados. Goleiros, Gabriel Brazão e Diógenes. Você percebe que o Renan dos Santos está fora mais uma vez. O jogador se contundiu na primeira semana de treinamentos no Santos. Lesão na panturrilha e pode não jogar nenhuma partida com a camisa do Santos. Olha aí que loucura. O Renan dos Santos, que era terceiro goleiro do Juventude, foi contratado pelo Santos, começou a treinar, se machucou e agora tá fora. Zagueiros, Gil Jair e Luan Pérez. Você percebe que João Basso está fora dos relacionados, portanto a Santos TV perde um importante personagem nos bastidores. E Alex Nascimento continua no departamento médico. Laterais. Aliás, parabenizar o Marcelo Teixeira por ter renovado mais 2 anos com Alex Nascimento, hein? O nosso eterno menino do DM. Parabéns ao Marcelo Teixeira, que testa todos os equipamentos do nosso CEPRAF. E o Alex Nascimento é muito importante para esses testes. Laterais, JP Sherman, Gonzalo Escobar, Rodrigo Ferreira e Souza. Volantes, João Schmidt, Diego Pituca, Tomás Rincon e Sandri. Meias, Juliano, Patrick, McDonald's e Serginho, 2 anos maravilhosos. Ele não abre mão desses 2 jogadores. Veja que o Patrick não entra um jogo sequer, não tem minutos, jogando principalmente na Vila Belmiro, mas o Patrick tá sempre lá, hein? O Patrick tá sempre lá, todo dia é dia de Patrick. Atacantes, Guilherme, Otero, Pedrinho Blogueirada, Nátio La Quintana, Wendel Silva, Rúlio Furti e William Investe em Mim. Tá aí, portanto, os relacionados para a partida. Elias, chama muita atenção, Elias, que o Patrick tá sempre na lista, né, Russo? Patrick e Serginho, 2 anos maravilhosos. Serginho que não vai ficar. No final do ano ele vai estar em Mangaratiba com o Neymar, vai estar jogando futebol, vai estar jogando aquele futebol de mesa, enfim, vai estar na balada com o Neymar. Mas todo mundo sabe que o Serginho, 2 anos maravilhosos, não fica pro ano de 2025. Mas sempre tá na lista do nosso Carilão. E outro é o Patrick McDonald's. Esse não entra na Vila. É sempre preservado, mas tá lá sempre no banco, hein? Será que ele pode ser auxiliar do Carille mais à frente, Elias Cabrini Russo? Marcão, com a preguiça dele, eu acredito que não, viu? Não dá para entender o porquê que esse jogador é relacionado em todas as partidas e você abre mão de algum outro jogador que está pelo menos em melhor condição física. Você sabe que pode entrar ali, pelo menos ajudar numa marcação ou numa criação, apesar que o banco do Santos é bem complicado, é bem fraco também, né? Mas é um jogador que, como o Galo disse, acho que veio para jogar só em 2025 mesmo, né? Só na Série A. Eu não sei se a gente vai conseguir ver também Yusufa e Biliarte ainda nessa temporada, né, Marcão? Porque não é possível que os caras com 2 meses de treinamento aí não estejam em condições de jogo. A gente vê no Patrick toda hora no banco, de vez em quando o Alisson, o Sandri. Então, realmente, o seu Carille está completamente perdido e não dá para entender por que esse banco tão fragilizado, se ele tem algumas peças que talvez não tenha tanta qualidade, mas de jogadores que estão melhores fisicamente, que entregam mais, pelo menos correm um pouco mais, se aplicam um pouco a mais, porque não dá para entender até quando o Patrick vai ficar entre os relacionados, ficar no banco de reservas e não entrar no jogo, né? Verdade, deixa eu mandar um grande abraço. Alô, hashtag Fanáticos por Futebol, Ivanilton Oliveira, Fernando Ferrari, Paulo Eduardo, Ricardo Vidal, Almira Morim, grande abraço para todos vocês. Alô, Carlos Donizete, grande abraço pra galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. Ó, você conferiu a lista dos relacionados, vamos ao time que vai entrar em campo, sem novidades, hein? Você viu aí que o Souza volta a ser relacionado, o Rainer nem no banco, né? Temos aí mais uma vez o Rodrigo Ferreira entre os relacionados. Rainer não fica nem no banco de reservas. E no time titular, mais uma vez, Carille vai colocar o 4-3-3 em campo. Portanto, sem novidades. E o time do Santos para esta partida será o seguinte: Gabriel Brazão no gol, o nosso paredão. Aliás, o Brazão já supera os números
do João Paulo com a camisa do Santos Futebol Clube, para tristeza dos João Pauletos. JP Sherman pela direita, na zaga Gil, Jair e o nosso Pablito, o Escobar. No meio-campo, João Schmidt, Diego Pituca e Juliano. Na frente, Otero Neles, Guilherme e o Wendel Silva. Tá aí o Santos para a partida contra o Operário. Primeiro jogo, Santos e Operário no primeiro turno foi 1-0 Operário, né? Um jogo muito ruim tecnicamente. Eu vejo que o jogo da manhã será, de novo, tecnicamente muito ruim, né? Esse time do Operário é fraquíssimo, tecnicamente. Vai se colocar todo atrás. Vai jogar na famosa tática do morcego. Todo mundo atrás pendurado em cima da trave, né? Então, teremos ali o Santos com aquele toque de bola, espero que um pouco mais envolvente, um pouco mais objetivo do que aquele toque, né? Gil para Jair, Jair para Gil, Gil para Brazão, Brazão para Sherman, Sherman para Jair, Jair para Gil, Gil para Escobar, Escobar para Gil. Espero que amanhã o Santos faça algo diferente do que de fato estamos vendo há algum tempo, né? O Lucão manda grande abraço pro Lucão. O jogo contra o Operário que perdemos não foi com o Rainer de atacante, foi sim. Rainer jogou de ponta pela direita, é verdade, é verdade. Glauter Gabriel, Carille já sabendo que vai sair, pode ter certeza que agora vai só ser desastre. Eu acho que o Carille tem uma multa, Elias Russo, que ele vai receber em caso de saída, mesmo tendo uma renovação automática que não deve ser exercida, né, que não deve ser de fato realizada pelo Santos Futebol Clube, mas além da multa que ele vai receber saindo do Santos, Elias, ele também tem um bônus pelo retorno do time à Série A. Estamos falando ali de quase 3 milhões de reais entre a multa que o Carille vai receber no final do ano, mais a bonificação. É muita grana pro Carille no final do ano, né, Elias? Ele tá de olho nisso, claro, né? Ah, sem dúvida, né, Marcão? É um contrato aí que só beneficia o treinador, na minha opinião, porque é um treinador que a gente sabe que tem prazo de validade também. Fez um trabalho razoável na primeira passagem dele ali, muitos já salvou o Santos, mas enfim, nessa temporada, apesar do Campeonato Paulista bom, que esse cara tá fazendo na Série B, é um absurdo. E o pior é a teimosia dele insistir com jogadores que não têm a menor condição. Quando você vê num banco relacionado amanhã, mais uma vez, Rodrigo Ferreira, é de doer o coração do torcedor santista. Então, é uma pena que o Santos tem com ele essa multa aí. Isso atrapalha um pouco, né, os planos do Santos para a próxima temporada, eu acredito. Apesar de, para o futebol, principalmente um time grande como o Santos, você falar 3 milhões de reais não é muita coisa. Mas na situação atual do clube é assim, né, Marcão? Ainda mais essa cláusula de se for campeão ou se subir para a Série A, vai ter uma premiação. Isso é o maior absurdo, cara. É o mínimo que o treinador tem que fazer, é obrigação do cara, não tem que fazer uma bobagem dessa, não. E parece que o Santos não mudou de presidente ainda. É verdade. Tem um amigo varandeiro aqui que tá me perguntando, deixa eu pegar o nome do nosso amigo varandeiro. Cadê? O Bruno Costa. Alô, Bruno! E a renovação do Souza, Marcão? Vai deixá-lo sair de graça e culpar o jogador? A renovação do Alex Diógenes foi rapidinho. Olha, informação sobre o Souza. O Souza vai renovar o seu contrato com o Santos Futebol Clube. Ele está muito próximo de assinar um novo vínculo com o Santos. O contrato novo vai ter vigência até 2027 e ele vai receber um aumento significativo. Portanto, tá aí o Souza, Elias Cabrini Russo, que vai ter sua renovação de contrato também realizada. Muito se falava que o Santos não estava relacionando o Souza, porque o contrato dele ali está próximo do final, mas a verdade é que já está tudo muito bem encaminhado e o Souza fica no Santos, vai ter o seu contrato estendido, Elias, até dezembro de 2027 com o Peixe. Você é um cara que sempre elogiou muito o Souza. Você acredita muito nele, né, Elias Russo? Eu acredito sim, Marcão. Acho que vai ser muito bom a renovar com esse jogador, porque ele não tá bem, né? Tem entrado em algumas partidas aí, não tem sido tão bem, mas eu acho que é porque ele precisa de um pouco mais de sequência, como o Carille costuma dizer, com o Miguelito, aí com outros jogadores. Ele vem de uma temporada muito boa na base, sempre jogando na seleção sub-17, já chegou até na sub-20 também. Então é um jogador que eu vejo um futuro muito grande nele. O Santos não pode perder esse jogador, né? Deixar de renovar esse contrato, que é um cara que eu acredito muito que, sei lá, daqui 2 ou 3 anos vai estar numa seleção brasileira, não pelo que ele está jogando hoje, mas pelo que a gente já viu dele na base. Eu
Eu venho acompanhando esse garoto há muito tempo, eu vejo muita qualidade nele, então, e parece que é um jogador também que tem personalidade, né? É um cara que tem uma qualidade técnica boa no cruzamento, às vezes entra pela diagonal ali para fazer boas jogadas, então que bom, né? Eu acredito muito, tenho muita esperança nesse jogador, até porque é uma posição muito carente no futebol brasileiro também hoje. Eu gosto muito do Souza. Acho que o Souza ainda não jogou o futebol que a gente espera dele, né? Eu acho que a gente tem muito mais elogios ao Souza pelo que vimos na base do que realmente por aquilo que vimos no profissional. Mas é um jogador de muita força, é um jogador de muita qualidade técnica também, mas que ainda não desabrochou no profissional. Lembrando bom arremate, né, Marcão? De fora da área. Perfeito, tem um bom arremate. Tem 18 anos de idade apenas, tem a mesma idade do Sherman, né? Por incrível que pareça, o Sherman tem se destacado mais do que o Souza até aqui. Mas são dois laterais que eu vejo que, se bem trabalhados, eu acho que claramente o Santos tem dois laterais prontos para o ano que vem. É uma pena que estão nas mãos do Carille, que trabalha mal esses garotos na base, né? O Carille é um treinador muito fraco quando se fala em transição base profissional. O Carille ele tem dificuldades para trabalhar com esses jogadores que estão subindo da base. Na minha opinião, nessa altura do campeonato, o Souza já deveria ser uma realidade e não ainda um jogador em formação. Para mim, o Souza, hoje, dia 27 de setembro, se tivesse sido bem trabalhado pelo Carille, nessa altura do campeonato era uma realidade e não uma promessa. Ele ainda é uma promessa. E o Sherman já virou uma realidade. O Sherman já virou uma realidade para o treinador Fábio Carille.